Casais homossexuais comemoram a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, estender a eles os mesmos direitos e deveres que casais heterossexuais. Ainda este mês, os gêmeos Eduardo e Ana Luísa vão ter nos documentos os nomes de suas duas mães. Adriana e Munira entraram na justiça e conseguiram o reconhecimento da dupla maternidade. Uma vitória que vai evitar muitos constrangimentos. Qualquer imprevisto tem que recorrer a advogado, recorrer à justiça. E já não basta a dor de perder o companheiro, alguma coisa, ainda tem que recorrer à justiça para ter garantido o seu direito. É um reconhecimento mais do que devido. Adriana é considerada a mãe das duas crianças porque gestou os bebês. Munira é a mãe de DNA, porque doou o óvulo. A gente conta com a compreensão das pessoas, né? Então, tem que fazer alguma coisa mais burocrática, tem que assinar, tem que ser eu, né? Então, se precisar viajar com o Eduardo, né, ela não poderia viajar, ou só com uma autorização minha. Então, assim, isso tudo acaba frustrando um pouco, né? O casal conquistou o direito sozinho, mas outros podem ser beneficiados pela aprovação de duas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O governo do estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República são autores de duas ações que pedem basicamente a mesma coisa: que a união entre duas pessoas do mesmo sexo seja reconhecida como uma entidade familiar e que casais heterossexuais e homossexuais tenham os mesmos direitos. Ao justificar o voto favorável à união, o ministro Gilmar Mendes disse que a legalização contribui para o respeito e a dignidade dos casais homossexuais. A falta de um modelo institucional que abrigue essa opção, que permita essa institucionalização, acaba militando ou acaba contribuindo para as restrições, para o quadro de discriminação. Um caso que ajuda a entender esse drama é o da cantora Cássia Eller. Ela tinha uma união estável de 14 anos com a companheira Eugênia. Mas quando morreu, em 2001, Eugênia precisou entrar na justiça para conseguir a guarda de Chicão, o filho da cantora. Na época, o menino tinha 8 anos e os avós queriam a guarda. Eugênia ganhou a causa. Porque os juízes reconheceram que aquela companheira era tão mãe daquela criança, que hoje já é um adolescente, quanto a Cássia Eller. Acredito que agora vai abrir caminho para todo mundo que tem a sua família e quer ser reconhecido. E a gente está torcendo para que muitas outras pessoas consigam. Olha, só para entender melhor o caso desse casal, dessas meninas, a gente estava aqui até organizando as ideias. Uma tinha um óvulo, doou para a outra. Não, foi com dor fora, com homem. Isso, e a outra foi a barriga de aluguel. E aí criou como chama? Um embrião. Um embrião, que aí foi colocado na barriga da... Isso, que é a barriga de aluguel. Quer dizer, então por isso que eles disseram que aluguel, mas não é bem de aluguel, né? Quer dizer, de aluguel no sentido de que não foi gerado lá, né? Uma de empréstimo. Bom, espero seria que melhor. O pessoal tenha entendido aqui, o que a gente também demorou um pouquinho para entender. Vamos voltar agora com a Ayrton, que eu quero saber que perguntas têm chegado aí, Ayrton Soares. Olha, tem algumas perguntas muito interessantes. Pergunta a Carol Estavazinho. Ela disse que tem 2 filhos biológicos registrados pelo pai. Caso aconteça alguma coisa comigo, minha companheira tem a guarda deles? Olha, agora existe uma entidade familiar por trás dessa sua relação com a sua companheira. Essa entidade familiar vai ter todos os direitos que têm normalmente os casais. Tanto os casais que são frutos de casamentos regulares, como os casais heterossexuais decorrentes de uniões estáveis. Portanto, você vai ter condições tranquilamente de ficar com a guarda das crianças, uma vez que você demonstre que a sua relação com a sua companheira é uma relação estável, uma relação permanente, enfim, tudo isso que pressupõe o reconhecimento da relação estável entre heterossexuais. Tem mais alguma coisa chegando por aí? Isso tudo vale a partir de amanhã, é isso, Ayrton? Isso tudo vale assim que for promulgada, publicada essa decisão. Eu tenho algumas perguntas aqui que diz o seguinte: o Ebrahim pergunta de que forma a aprovação do STF interfere
na questão da homofobia. Sem dúvida nenhuma, na medida que se autorizam, se delegam, se legislam em favor de uniões de homossexuais, isso vai fazendo com que aqueles que pretendem delinquir, aqueles que pretendem praticar atos contra homossexuais, se sintam mais intimidados. Claro que ninguém estará protegido por isso, mas sem dúvida nenhuma dá um status de entidade familiar. Uma relação homossexual vai fazer ter mais respeito a este casal que se estabelece em função dessa mudança que se faz agora, Ayrton, na lei. Só uma pergunta agora minha aqui. Eu imagino que muita gente deve estar escrevendo para você, perguntando, criticando essa decisão do Supremo e tudo mais. Quer dizer, agora não adianta mais chorar. O negócio já está sacramentado, virou lei, ponto final, é isso? Olha, na verdade... Isso para os críticos, o que eu quero dizer. Na verdade, quem devia fazer isso, o que o Supremo fez, ter uma decisão sobre essa questão, era o Legislativo, através de uma lei própria para isso, ou de uma mudança na lei que existe. Mas o Legislativo não faz, então o Judiciário interpreta, e no caso interpreta a Constituição no contexto com o Código Civil e estabelece na interpretação do artigo 1723 uma equiparação entre os direitos das uniões que existem para os heterossexuais, uniões estáveis, para uniões estáveis para os não heterossexuais, ou seja, para os homossexuais. Sim. Isso é uma interpretação do tribunal que passa a valer para todo o judiciário e para a sociedade em geral. Alguns países também seguiram esse caminho. Países como a Espanha não. A Espanha reconhece os casamentos homossexuais, a Holanda reconhece os casamentos homossexuais, mas a França, a Dinamarca, todos os países são decisões que vêm do Judiciário. Quer dizer, uma decisão do Supremo, ela está acima de todas as outras instâncias e tudo mais, Assembleia... A decisão do Supremo cria para a Justiça, que analisa esses casos, uma jurisprudência, cria até uma súmula. Isso aí deverá ser seguido por todos os juízes diante de fatos que envolvam união de pessoas do mesmo sexo. Você tem mais uma pergunta aí ou a gente deixa para daqui a pouco? Pode deixar. Olha só, eu estou aqui recebendo uma pergunta pelo ponto, Ayrton, que é o seguinte: muita gente perguntando onde é que tem que ir para regularizar a sua situação com o seu companheiro. Olha, vai no cartório? Como é que é? Na verdade, não. Na verdade, você passa a ter direitos como se fosse uma família. Esses direitos se estabelecem e você os exercita em função dos casos concretos. Por exemplo, esta que tem 2 filhos registrados pelo pai, no caso de faltar o pai, ela tem direito à guarda, não é? Claro, vai surgir um fato concreto e você vai demonstrar a sua condição de que tem uma união familiar, e é uma união familiar de homossexuais. Agora, Ayrton, no caso de uma separação, a dissolução dessa união homossexual, funciona como divórcio? Não, isso já funcionava, já existia antes, porque aos poucos a justiça foi avançando. Até as varas de família já houve casos de apreciação, de separação entre casais homossexuais. Aí tem em vista muito mais a questão dos bens, a questão da guarda, de eventuais dependentes, essa coisa toda. Portanto, isso não vai mudar. Vai haver um processo judicial normal de separação que vai ser providenciado diante da vara da família. Daqui a pouco a gente volta, Ayrton Soares. As famílias brasileiras estão menos otimistas com a economia do país. É o que mostra o índice de expectativa das famílias feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Governo Federal. A sondagem do IPEA tem uma escala que varia de 0 a 100 e vai de muito pessimista a muito otimista. Entre 60 e 80 pontos, ele indica otimismo das famílias. Em abril, o índice foi de 63,8 pontos. Ainda demonstra otimismo do brasileiro, mas foi o menor patamar desde outubro do ano passado. A pesquisa do IPEA é feita em 3.810 casas em 200 municípios do país. Segundo os pesquisadores, a confiança das famílias é sempre um indutor ou redutor de crescimento econômico do país, pois reflete a intenção de consumo.
Eu gostaria de acrescentar isso, antes do Vladimir falar, que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, falou hoje o seguinte: ele aconselha as famílias pararem de consumir, para reduzir aí a marcha de consumo e aproveitar e poupar, aproveitando que os juros estão altos e que aí sim eles podem ter um melhor rendimento guardando lá o dinheiro na poupança. Vladimir. Bom, acho que tem duas coisas. Primeiro, o índice de confiança das famílias ainda é alto, quer dizer, 63 pontos de 0 a 100 é muito alto ainda. Né? Segundo, essa colocação do presidente do Banco Central, ela é estranha pelo seguinte, porque ele parte da ideia de que existe uma espécie de inflação de demanda. Só que talvez ele esqueça que um dos elementos que aumenta essa possibilidade de inflação é exatamente a taxa de juros que ele controla. Porque, veja, uma taxa de juros de 12% faz com que você é um produtor, você pega dinheiro para financiar a sua produção, você embute já 12% em cima de todo o processo. Ou seja, a inflação vem da produção, vem do custo da produção por causa da taxa de juros. Quer dizer, ele está invertendo completamente o processo. Uhum. Quer dizer, a expectativa é em cima de uma coisa que é gerada pelo próprio... Exato, ele fala que é uma inflação de demanda, ou seja, tem muita... Significa o quê? Tem muita demanda, então tem muita gente querendo comprar e pouco produto, aí os preços sobem. Sobe, sendo que a inflação está sendo, de uma certa maneira, administrada por eles mesmos. Uhum. Porque você tem uma taxa de juros desse tamanho, quando você produz, você já embute essa taxa de juros, então você já está fazendo com que o preço seja alto. Uhum. A seguir, presidente Dilma Rousseff assina acordos com a Alemanha para as obras do PAC. E mais, mãe e bebê escapam sem um arranhão depois que o carro em que estavam foi atingido por um trem.